de Marta e Maria, ele é muito rico, né? Cada vez que a gente para pensar na vida dessas duas irmãs, como que aconteceu esse encontro de Jesus na casa delas, tem muita coisa para a gente aprender, né? Eu já meditei nessa palavra um monte de vezes, mas essa semana o Senhor me chamou a atenção para uma coisa, e é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou ler esse trecho, está lá em Lucas 10, a partir do versículo 38, e eu vou ler, eu traduzi direto da Passion, tá? Agora que esse negócio dessa... eu tenho amado essa tradução, ela é maravilhosa. Você encontra uns segredos dentro dela que nas outras você não vê. Então, eu vou ler com calma, porque, assim, dentro desse trecho, assim, que é tão pequenininho na nossa Bíblia em português, ele é um texto enorme em inglês, porque ele coloca muito detalhe, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? Jesus, ele tinha enviado os 72 para levarem a palavra, e eles voltaram maravilhados. Acho que eles tinham expulsado o demônio, eles tinham curado vidas, eles estavam maravilhados. E a palavra fala que Jesus continuava entrando nos lugares e manifestando o poder dele junto dos seus discípulos. É isso que nós vamos ver aqui. Continuando Jesus e seus discípulos na sua jornada, foram parar em uma vila onde uma mulher recebeu a Jesus em sua casa. Seu nome era Marta. E esta tinha uma irmã chamada Maria. Maria sentou-se e pôs toda a atenção no mestre, absorvendo cada revelação que ele partilhava. Marta, porém, ficou exasperada para acabar suas inúmeras tarefas caseiras na preparação para seus hóspedes. Então interrogou o Senhor Jesus e disse: Senhor, o senhor não acha que é injusto minha irmã me deixar com todo o trabalho por fazer? Devia dizer a ela para se levantar e me ajudar. O Senhor respondeu: Marta, minha amada Marta, por que você está tão chateada, cheia de problemas e afastada por causa dessas muitas distrações? Será que isso é tão importante? Maria descobriu a coisa mais importante, escolhendo sentar-se aos meus pés. Ela não se distraiu, e eu não vou tirar dela esse privilégio. Gente, que texto maravilhoso! Só o texto, ele é rico em tantos detalhes que você começa a enxergar as duas, né? E aí, dentro deste texto, o que o Senhor falou no meu coração é Jesus, o nosso foco, o centro de tudo. Então, é isso que nós vamos meditar hoje. Jesus sendo o nosso foco e o centro de todas as coisas. Será que isso é tão importante? Bom, a importância de Jesus ser o centro é tão grande que a árvore da vida foi colocada onde? No centro do Jardim do Éden, figura de Jesus. E aí, se você for olhar o Velho Testamento, ele aparece inúmeras vezes com figuras que se reportam a Jesus Cristo e aparece no centro. Vou falar mais uma aqui. Ó, aqui. Lá em Números 2, 2, 3, quando existe a disposição das tribos em torno do tabernáculo, o tabernáculo foi colocado no centro, as tribos ficavam em volta, elas eram divididas em como é que fala? 4 lados, né? Os 4 lados. E a coisa mais incrível que tem, assim, eu fiz um estudo enorme disso daí, tá bom? Depois, assim, se as irmãs falarem assim, amém, vão partilhar, porque vai demorar muitas semanas, porque cada uma tem uma coisa diferente. Eu peguei
as imagens do Joseph Prince, que ele tratou sobre isso nessas últimas semanas, e tem cada revelação maravilhosa para a igreja do Senhor Jesus, é tremendo. Mas o que eu quero focar aqui, voltando para a nossa história de Marta e Maria, é que todas as tribos, elas eram voltadas às cabanas pro tabernáculo, figura de Jesus. Ninguém se preocupava com o inimigo que estava atrás. A cabana deles, a tenda deles, não era para fora do acampamento. As costas da cabana era para fora do acampamento. A porta da cabana era para o tabernáculo. E aí a palavra fala assim para a gente, que enquanto eles olhavam para o tabernáculo, o Senhor era a sua retaguarda. Se o nosso foco é Jesus, Jesus está na nossa retaguarda, a gente não precisa ficar se preocupar com nada que vem atrás de nós, né? E o que tinha no meio, né? Que nós estamos falando de Jesus sendo o centro. No meio de todos esses acampamentos que são dos 4 lados, eles eram postos no meio deles, eles eram colocados em torno da sua bandeira. Cada bandeira é uma figura de Jesus de um evangelho. Então, assim, tinha a bandeira do leão, que é da tribo de Judá, e os que estavam, as tribos que estavam em volta, estavam em torno do leão, né? O leão é a figura de Jesus como sendo rei, e isso está em Mateus. O Evangelho de Mateus mostra Jesus rei. Aí tem a outra bandeira, que vai aparecer nos outros versículos lá de Números, Números 2, 2, 2, 3, 2, 18, 2, 25 e 2, 10. Cada um vai mostrar uma bandeira. Aí tem a bandeira do boi, o boi é o servo. Marcos fala Jesus sendo servo, o Evangelho de Marcos. Ou seja, Jesus, ele é o centro dessas tendas, de todas essas tendas. Do outro lado está o homem, tinha a figura de um homem. Lucas dizendo, filho do homem. A gente vê várias vezes Lucas falando assim, o filho do homem, Jesus, o filho do homem. Então, Lucas mostra Jesus, homem. E o último é a águia. Mostra Jesus sendo Deus. Porque a águia é uma figura celestial, né? Livro de João. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Então, o acampamento tinha quem? Jesus no centro. Era a bandeira hasteada com a figura de uma das características, mostras de quem era Jesus pelos evangelhos, certo? Jesus no centro, de novo, com 12 anos de idade, Jesus estava no meio dos mestres. Onde ele estava? No meio. Os mestres estavam em torno dele. Os mestres estavam aprendendo com ele lá no templo. Quando ele se perdeu da família lá, se perdeu nada, né? Quando os pais o perderam, né? E ele estava lá na casa do pai. Depois aparece Jesus no centro de novo, na cruz. Uma cruz de cada lado, Jesus no centro. Na ressurreição, onde ele aparece no meio dos discípulos. Quando eles estavam reunidos. Não é em qualquer canto, é no meio. Ele aparece. E em Apocalipse, ele é aquele que anda no meio do candelabro. Ele anda no meio das igrejas, a palavra fala. Então, em toda a palavra de Deus, ela diz para nós, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. É por causa dele que nós vivemos, é por causa dele que nós nos movemos, é por causa dele que nós existimos. E dentro da Marta e da Maria, nós vamos ver, então, essa diferença, né? Então, eu vou começar do início lá. Quem recebe Jesus na casa é a Marta. A Marta abre a porta para Jesus. Porque a palavra fala que Marta o recebeu e ela tinha uma irmã chamada Maria. Mas quem recebe em sua vida é a Maria. A Marta recebeu na casa. Mas quem abre a porta do coração
para se render a Jesus é Maria. A palavra fala que ela sentou a seus pés, no texto que eu li, Jesus mesmo disse, eu não vou tirar dela, ela estava aos meus pés, e eu não vou tirar dela o privilégio de fazer isso. Quando termina ali. Ah lá, ó, nosso coração está no meio do tórax, exatamente, a fonte de vida da nossa vida é o coração, né? Da onde flui toda a nossa vida, a palavra fala, de onde saem as fontes de vida. Então, ela sentou-se aos seus pés, certo? E sentar significa posição de descanso. Então, Maria é a figura da graça. É onde nós devemos nos posicionar. Sentarmos aos pés do Senhor, que é posição de descanso. E a palavra fala que ela absorveu cada revelação trazida por Jesus. Então, nós vamos ver que Maria, ela trouxe Jesus para o centro da vida dela, diferente da Marta. Nós vamos ver a Marta do outro lado, né? A Marta recebe Jesus em casa, mas ela acaba se distraindo com os muitos trabalhos. O foco da Marta não era Jesus, o foco da Marta eram todos os convidados, porque a palavra fala assim, que ela chega para Jesus e ela estava fadigada, porque ela estava em muitos trabalhos por causa de todos os convidados que ela ia receber. Jesus era só um entre eles. Jesus não era o centro. O foco dela não era Jesus, porque ela trabalhava para os convidados, né? A outra coisa que nós vemos entre Marta e Maria é que a Marta quis agradar Jesus da maneira do homem. Deus não recebe a nossa maneira de agradá-lo. A gente tem que agradá-lo de acordo com o que ele nos ensina. A gente tem Caim e Abel. Os dois levaram ofertas. Um fez a maneira de Deus, Abel, foi aceito. A palavra diz que Deus teve prazer nele. Caim levou da maneira dele. Não tinha sangue, não eram as primícias, era do fruto da terra que estava amaldiçoado, e ele ficou muito bravo de Deus o receber. Mas não era a maneira de Deus. Então, nós temos que entender que toda palavra, ela é um direcionamento para nós vivermos a maneira de Deus, e aí sim vivemos a vida abundante. A vida abundante está proposta para a nossa vida, para todos quantos recebem as orientações de Deus, guardam e vivem a maneira dele. Não existe comunicação com o nosso Deus Pai sem ser por Jesus, não é isso? Ou é em Cristo ou não é. Não é assim? Então, a gente precisa aprender a absorver que a maneira de Deus, ela não é só perfeita, ela é agradável para nós. O que mais agradaria nós fazermos? Vamos colocar nesses termos, né? Estarmos aos pés do Senhor Jesus, sentadas, tranquilas, ouvindo Jesus falar, ou correndo de um lado para o outro, com um monte de coisa na cabeça. Qual que é o mais agradável de se fazer para o homem? Quando você é um convidado, você espera ficar sentado ou você espera trabalhar? Ficar sentado. Certo? Então, a maneira de Deus, ela é a mais agradável para a gente também. A gente só precisa ouvir e se render, que foi o que Maria fez. Isso é aguçado na gente dia a dia. A gente sempre fala isso, né? Não é de um dia para outro, não é de uma hora para outra, mas à medida que nós vamos rendendo áreas mais fáceis da nossa vida, as mais difíceis vão se tornando mais fáceis da gente render também. O descanso dessas áreas mais difíceis, elas só vão se tornar mais fácil de descansar se aquelas que são mais simples para a gente, o descanso acontecer.
Porque em toda a nossa vida, nós temos áreas que são mais fáceis da gente render para Jesus. É mais simples da gente confiar. É mais simples da gente entregar. Então, essas aí a gente tem que fazer, tipo, rapidamente. Para aquelas áreas que são mais difíceis, o trabalhar do nosso coração em ver, em viver a vitória nas áreas mais fáceis, torna isso possível dentro do nosso coração de nós enxergarmos as vitórias nas áreas mais difíceis. Esse render, esse descanso. Amém? Então, vamos lá. Então, outra coisa. Então, o agradar a Deus tem que ser da maneira de Deus, certo? E a Maria teve o privilégio de, por estar sentada, ter agradado a Deus, a Jesus, e isso faz com que Jesus fale que ninguém vai tirar esse privilégio dela. E aí é a coisa mais maravilhosa, porque que privilégio foi esse? Todas as palavras que Jesus falou para ela ficaram escritas dentro do coração. Na terra do coração ninguém pisa. Na terra do nosso coração ninguém pisa. Só Jesus. Tudo que foi escrito no coração dela. Não tinha Marta, não tinha circunstância, não tinha nada que pudesse remover o que tinha sido registrado enquanto ela estava aos pés de Jesus. Que tudo que foi perdido por Marta. Porque os afazeres iam acontecer tudo no dia seguinte de novo, né? A gente que mexe com casa, vou dar a pia como exemplo. Você acabou de arrumar a pia, o primeiro que tomou água, pronto, já está lá a pia de novo para você mexer. É uma coisa que é constante no dia da gente. Mas aquilo que foi escrito no coração, ninguém tira. A Marta, com a maneira dela agir, ela demonstrou justiça própria. Por quê? Ela vai diante de Jesus e ela se justifica dizendo assim: o Senhor não vai falar nada para minha irmã, vendo tanto de trabalho que eu tenho para fazer. Então, ela queria mostrar para Jesus que ele era importante, mostrando o que ela fazia, e não quem ela era, e nem quem Jesus era para ela. Ela tentou se comunicar com Jesus através da justiça própria. E sabe, eu tenho aprendido muito isso no tocante às nossas vidas cristãs, porque eu já me peguei, logo que eu comecei na Nova Aliança, eu teve uma situação, né, que para mim foi grave aqui em casa. E na hora eu falei para Jesus: Jesus, mas eu não orei acerca disso? O Senhor falou assim: você vai se justificar diante de mim? Eu não orei por isso, eu não jejuei por isso, eu já não pedi por isso, é justiça própria. É igualzinho o que o ímpio faz de uma outra maneira. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sei o quê. A gente falando, eu oro, eu jejuo, eu não sei o quê, é justiça própria igual. Essas justificativas que nós trazemos diante de Jesus, elas querem dizer do nosso esforço e não do que ele fez por nós. Então, é justificativa do homem. E a gente tem que se desvencilhar disso diante de Deus. Então, a Marta, ela vai e ela quer ser valorizada pelo que ela faz. Já a Maria, não. Ela demonstra sede e fome de Jesus e ela demonstra total dependência. É tudo que Jesus quer. É tudo que Jesus quer de nós. Que a gente mostre que a gente tem sede de saber dele, que a gente tem fome de conhecê-lo melhor, de ter ele impregnado em todos os nossos poros. E aí a gente demonstra o quê? Total dependência dele. A outra coisa que nós vemos aqui é que, na lei, agora nós vamos mostrar a Marta como figura da lei. Na lei, o que acontecia? Tinha o Shabat, certo? Quando que acontece o Shabat? Depois de uma semana inteira de trabalho. É exatamente como a Marta se posicionou diante de Jesus. Depois eu te ouço, primeiro eu trabalho.
Agora, na graça, o primeiro dia da semana é onde se parte o pão, é onde tem a palavra. Paulo registra muitas vezes. No primeiro dia da semana, ceamos. No primeiro dia da semana, partimos o pão. No primeiro dia de semana, estavam reunidos os irmãos. A nossa vida tem que começar no descanso. Primeiro nós recebemos de Jesus. Primeiro nós nos enchemos dele. Aí a gente vive a semana nele. No trabalho que de antemão ele já preparou para a gente. Primeiro, o descanso, o desfrute da presença de Jesus. Depois do desfrute, vem a capacitação para a gente viver a semana em Cristo. Então, a Maria, ela ensina uma coisa para a gente aqui. A Maria estava no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. E ela recebeu tudo o que ela precisava. E o privilégio dela é tão grande que, se a gente for olhar a sepultura de Jesus, ela se deu apressadamente, certo? Por quê? Porque estava entrando o Shabat, já. Então, o José de Arimateia, que pediu o corpo, junto com o outro, eles correram, embrulharam Jesus, mas não houve a unção do corpo, o preparo para poder colocar no sepulcro. Quem Jesus escolhe para fazer isso? Onde está registrado? A Maria. Ela derramou alabastro sobre Jesus e Jesus fala assim: isso todos hão de saber aonde for pregada a palavra, que foi ela que me preparou para aquela hora. Mais uma vez ela aparece na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas primeiro ela aparece aos pés de Jesus. Depois ela prepara o corpo de Jesus. Acontece depois isso. Primeiro ela está aos pés de Jesus. Então a nossa vida, ela é municiada, ela é dado para nós toda a estrutura, tudo que nós precisamos para nós vivermos o nosso dia a dia aos pés de Jesus. É a primeira coisa. É o abrir dos olhos e falar assim, bom dia, Jesus. Né? Nós, aqui em casa, né, a gente acordava os meninos com uma musiquinha falando assim, como é que é? Eu lembro uma para falar assim, Jesus te dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jesus te dá bom dia. A gente acordava cada um dos nossos filhos cantando a música. Porque o primeiro que eles têm que pensar é Jesus. É Jesus que nos dá um bom dia. Ele nos dá um bom dia, dando bom dia mesmo, no sentido de nós vivermos o bom dia, e ele nos dá bom dia assim, ó, já estava acordado, te esperando acordar. Eu já estava aqui, esperando você despertar. Então, a Marta, ela nos dá, a Maria, ela nos dá uma lição de que o que é registrado no nosso coração, no primeiro tempo com Jesus, é aquilo que vai nos fortalecer para viver o nosso dia inteiro. Para a nossa caminhada. É sempre o primeiro, o centro sendo Jesus. E aí todas as demais coisas, elas nos são acrescentadas, e como nós vimos a semana passada, não é só acrescentado, elas tornam para nós como você vem com a abundância de você viver as demais coisas, nós vimos a semana passada. Se é o reino de Deus que é plantado dentro do nosso coração. Amém? Então, era essa palavra que eu queria partilhar com as irmãs na noite de hoje. Está aberto aí, podem abrir os microfones.
da comunidade. Eu acho que recebi. tem uma aula específica da matemática, por que criar a comunidade. Não está dando para ouvir quem falou. Pode falar, Fabi. Ai, foi muito lindo, assim, muito linda a palavra que você pregou hoje. Eu já tinha ouvido, né, sobre os evangelhos, né? Por exemplo, que Mateus ele fala de Jesus como rei, né? Que Marcos ele descreve Jesus como servo. Lucas ele fala como homem, né? Fala de Jesus como homem, como ele veio aqui, e que João aí é como Deus mesmo, né? Eu não lembrava da águia. Eu já tinha ouvido isso. E hoje mesmo, assim, sabe? Hoje não. Já tem um tempo já que eu venho assim, nossa, conversando muito com o Senhor, sabe? Com Jesus, me derramando, porque eu estou um pouco confusa, assim, sabe? Não é confusa a palavra, eu não sei como explicar, porque eu vejo Deus agindo na minha vida de forma assim que eu falo, meu Deus, né? É tão. Às vezes eu fico até emocionada e me sinto até constrangida porque eu falo, Senhor, né? Como o Senhor é maravilhoso assim comigo, porque eu já compartilhei com as irmãs que eu estou passando uma fase muito difícil, né? Profissionalmente, financeiramente. Tive o acidente do carro, né? Há 3 semanas, né? Mas assim, Deus, Jesus, porque na hora que eu quase capotei na rodovia, a mais de 100 por hora e tudo, que eu perdi o controle do carro, na hora eu só pensava em Deus, em Jesus, no Senhor. Eu falava, meu Deus, né? Meu Deus, pedindo socorro mesmo. Quando eu vi que o carro não ia parar, a frase que eu falei na hora foi: Jesus, salva a minha vida e para meu carro. Foi o que eu falei na hora. E na hora meu carro parou. E assim, eu tirei até foto que eu quis deixar registrado. Meu carro bateu de lado na placa, no canteiro central. E no vidro, né, no para-brisa, o mecânico, o funileiro que veio ver, ele até falou assim: Nossa, quem estava do teu lado estava sem cinto, né? Falei, eu estava sozinha. Ele falou, não, mas e essa marca de cabeça, mão aqui no vidro e tal? Falei, não, eu estava sozinha. Ele falou, nossa, então seu anjo da guarda estava do teu lado. E aquilo na hora até me arrepiou, sabe? Eu me arrepiei, porque eu falei, Senhor, era o Senhor, era o meu anjo da guarda. Porque eu tirei foto, eu falei, eu vou deixar registrado para quem não acreditar. Porque assim, ele falou, e o homem assim, não conhecia. Ele falou, olha aqui, isso aqui ou é uma mão, ou é uma cabeça, ou uma asa, porque assim, foi do lado e parou. Foi o que parou o carro. E eu sei, aqui dentro eu sei que foi o meu anjo da guarda, entendeu? Aí a minha vida foi salva, que é o que eu tenho de mais precioso. Só que aí, passado essa fase, vem a parte financeira. Eu falei, meu Deus, né? E agora? O que que eu faço? Eu já estava aqui, né? Atolada, assim, tudo. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? A única coisa que eu fiz, eu ajoelhei, eu orei e falei, Senhor, eu não sei como, eu não sei de onde, eu não sei de que forma, eu sei que pode ser através de clientes, eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu estou pedindo para o dono do ouro, o dono da prata, eu estou pedindo para o senhor que faça conforme a vossa vontade. Eu só creio que o senhor vai agir de alguma forma. Foi a oração que eu fiz, sabe? E isso, assim, até chorando, porque eu falei, meu Deus, né? E acreditem ou não, eu printei, eu guardei, porque eu falei, eu quero mostrar, porque talvez pessoas não acreditem, né? Uma mulher, irmã em Cristo, que eu não conheço, ela pediu para não identificá-la, que me conhece, eu ainda não sei se é pelo Facebook, pelo grupo, se é pelo Instagram, eu não sei. Mas ela viu um vídeo meu contando assim a minha história, né? Que eu me separei, enfim.
resumindo, essa irmã em Cristo, que eu não a conheço, pagou a porta do meu carro, que eu tive que comprar uma porta, o conserto, tipo, quase R$ 2.000, ela pagou. Mas assim, quando eu falo ela, foi Deus, entende? Foi Deus. E eu falo, Senhor, né? E aí, só que aí hoje, eu comecei a me policiar, né? Desde ontem e tudo, porque assim, o que acontece? Eu me sinto nessa minha vida com o Senhor, assim, nesse período, eu não sei explicar. Eu estou me sentindo, irmãs, como uma montanha-russa, assim, sabe, emocionalmente, porque assim, eu me comparo, tem hora até com o povo do deserto. Parece que sim, que o Senhor fazia milagres e milagres e eles ainda murmuravam e eles ainda não criam, né? Não acreditavam. Não era assim no povo do deserto? Era mais ou menos isso, né? Aí hoje eu falei assim, meu Deus, né? Aí vai eu de novo pro meu Deus, né? Eu falo, Senhor, que bom que o Senhor tem paciência comigo, porque aí eu vou de novo. Senhor, o que eu vou fazer? Só que assim, eu fico me perguntando, porque a parte religiosa ainda está um pouco em mim, né? Religiosa. E na época da religiosidade, eu lembro que uma missionária, as pessoas falavam para mim assim, você tem que arrumar a casa, tem que acertar a sua vida, tem que fazer as coisas todas certas e tal, para Deus te abençoar, né? E aí, como faz o quê? Eu falei, não, hoje eu vou começar, vai ter cliente. Aí ontem eu fiquei até 1 hora da manhã postando, divulgando, né, o meu trabalho, e aí mais um dia sem trabalhar, né? E aí eu falo assim, Deus, aí eu perguntei hoje para o Senhor, eu estou fazendo alguma coisa de errado ainda? Eu estou falhando em alguma coisa? Me vi hoje questionando, né? Perguntando, porque eu falo assim, eu não entendo. Então, assim, tudo isso eu estou falando para as irmãs como um testemunho, mas ao mesmo tempo, assim, como que a gente consegue ouvir o que Deus quer da gente, sabe? Por exemplo, eu não entendo por que eu sou esteticista, eu sempre tive minhas clientes, eu sei que Deus me deu um dom pelas minhas mãos, que foi, eu orei muito por isso, mas não tem clientes, sumiram. Aí, ao mesmo tempo, não tem outras coisas para eu fazer, porque eu não sei o que fazer. Eu mando currículo, não vem. Aí eu falo assim, Deus, o senhor quer que eu viva como, por exemplo, as missionárias, né? Missionários, eles vivem assim para pregar a palavra, para levar a palavra, talvez os meus testemunhos, né? E o Senhor vai me sustentar. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, mas será que se eu fizer isso, será que eu estou fazendo isso para honrar o nome do Senhor ou é para para eu aparecer, para me honrar, sabe? Tá tão confuso na minha cabeça. Sobre assim as primícias, a gente acordar, eu acordo, a primeira frase que eu falo é Jesus, Senhor, obrigada. Eu agradeço pela vida, pela saúde, por tudo. Mas eu tô tão confusa, porque assim, eu fico me sentindo como se eu tivesse, porque eu ouvi muitas pessoas falando assim, a oração é assim, é você orar para Deus fazer algo por você, mas você tem que ter a ação de fazer também alguma coisa. Mas aí eu fico assim, mas gente, mas que ação? Eu não sei mais que ação que eu tenho que tomar. Eu divulgo, eu mando currículos, eu não sei o que fazer. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fico com medo, será que eu estou murmurando? Sabe, eu sei lá, eu falei tudo isso aqui para vocês, foi mais que um desabafo, sabe? Eu precisava falar, porque eu estou muito perdida, assim, eu não sei que direção tomar, não sei que rumo dar para minha vida, sabe? Eu só sei que assim, será que Deus quer isso de mim, de eu ficar parada? Porque a certeza que Ele me supre, eu tenho. Mas será que é isso que Ele quer de mim? Que eu fique parada? Ou o que Ele quer? Como saber o que Deus quer que eu faça? Alguém pode... Sim, eu vou falar uma coisa que eu tenho aprendido.
A hora que você acordar, simples, você renda o seu dia a Jesus. Fala, Jesus, meu dia é teu. Eu estou aqui, eu estou viva, estou respirando, o Senhor me fez acordar, então eu quero dizer para o Senhor que o meu dia é para louvor do teu nome. Quer como mãe, quer como esteticista, quer como tua filha, que é a primeira coisa, e descansa. Veio gente, você vai trabalhar. Não veio gente, você rendeu o dia a Jesus. Seja grata pelo dia que ele te deu. Eu E creio que. como não me preocupar? Então, isso, eu creio que essa ansiedade sua, de você falar assim, mas se eu não fizer nada, eu estou agradando? Mas se o cliente não veio, você vai fazer o quê? Você entendeu? Você não pode trazer o. Não estou ouvindo. Parou? Não pode trazer o seu cliente para dentro. Então, se aquele dia foi para você não ter o cliente, você use louvando, agradecendo, falando, Senhor, eu continuo crendo que o Senhor é quem vai suprir, porque isso Deus já te deu de prova, de que Ele toma conta dessa área da sua vida, de todas, mas essa era uma área que te afligia, e o Senhor, assim, abriu um portão para você ver assim, ó, está vendo que eu tomo conta? Certo? Essa moça mandar, sem você ter visto, conhecido ela, e ela enviar o conserto do seu carro, isso daí é obra do Senhor. Não tem como conquistar. Então, você já entendeu que não é o seu trabalho que é sua fonte de renda. Sua fonte de renda é o Senhor Jesus. Então, se você vai usar esse dia para fazer alguma coisa estética ou não, o dia é dele. E aí o que acontece? Se você render e confiar que aquele dia você vai passar fazendo aquilo que o Senhor providenciou para você e você permanece louvando, no final do seu dia você não tem essa carga sobre a sua vida de achar que você não fez nada. Eu sou aposentada, então eu fazia muito. Eu trabalhava de manhã à tarde, mais filhos à noite para cuidar, mais escola para ver lição, mais não sei o que, não sei o que, não sei. Quando eu me aposentei, eu me perdi. Eu achava que 6 horas da manhã eu tinha que estar de pé, porque senão eu era vagabunda. Eu fiquei um ano, para entender que eu podia ficar um pouco mais na cama. Porque eu achava que se os outros estavam trabalhando, se eu não levantasse como todos os outros, embora eu não precisasse, que diante dos outros eu estava em falha. Até o dia que o senhor falou assim, ué, mas eu te aposentei, você não curte. Entendeu? Então, hoje, é assim, eu rendi o dia a Jesus, e eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, foi na sexta-feira. Eu abri meu olho, não lembro que horas, mas assim, eu cheguei para Jesus e falei assim, Jesus, meu dia é teu. Eu quero viver nesse dia de hoje, assim, com tranquilidade. Então, tudo que eu fizer aqui em casa, quer seja mexer, aliás, que eu não precisava fazer nada, tinha tido faxineira no dia anterior. Então, assim, o meu negócio era só comida, porque o resto eu tinha deixado tudo antes preparado. Eu falei assim, Senhor, assim, eu quero assim ir para a cozinha com o Senhor e cozinhar, e à tarde o Senhor fala para mim o que eu vou fazer. Mas eu quero estar rendido ao Senhor. E eu não mexo com o celular de manhã, né? Porque eu não faço nada aqui em casa. A hora que eu terminei, que eu peguei o celular para ver se tinha alguma coisa para orar, alguma coisa assim, tinha um texto de uma irmã, amiga minha, e era dizendo assim, quando que você pode conversar comigo? Precisava contando as coisas. Aí eu mandei mensagem para ela assim, ó, quando você quiser que a gente ore junto, você me liga. A minha tarde inteirinha foi com ela. Eu programei? Não. Eu saí de casa? Não. Mas Jesus preparou. Então, o que acontece? Daí existe um descanso no coração. Porque eu acredito que a sua aflição, quando a gente se conheceu com relação à parte financeira, o Senhor já marcou na sua vida que você não precisa se preocupar. Ele é o provedor. Então, você ser esteticista ou não, o que ele quer é você como filha. Você é filha amada dele, do Pai.
Você é aquela que o Senhor quer perto dele, que o Pai quer perto dele, quer seja trabalhando ou não. Se o Senhor tem propósito de você na estética ser usada na vida de alguém, ele vai mandar quem precisa aí. Então, você rende o portão a Jesus. Fala, Jesus, meu portão está nas tuas mãos. O Senhor envia quem precisa ser cuidado pelo Senhor. E tenha como foco o propósito de Deus no seu trabalho. Se desvencilha de você ter que trabalhar. E põe o foco em Deus ter propósito, em alguém para você transbordar aquilo que você tem aprendido. E daí você descansa no Senhor. Porque eu creio que assim é uma coisa que é prática e que daí vai acalmar o seu coração. Amém? Amém. Obrigada. A Tuca está quietinha, não falou nada hoje, nem apareceu. Já estou deitada para dormir, mas estou ouvindo aqui. Então tá bom. Vamos fazer a ceia, então? Bora. Aí eu vou pedir para você dirigir hoje, pode ser, Tuca? Pode ser. Então tá bom. Então a gente vai pegar os elementos e daí a gente vem fazer a ceia. Eu não peguei nada, eu não sabia. Não, acho que ninguém pegou, nós vamos pegar agora. O que Na é para verdade, pegar? é pão e ou suco de uva ou vinho. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. E se não tiver suco de uva, você traz água. Se não tiver pão, bolacha, entendeu? Mas nós vamos como é que fala? Celebrar o Senhor nessa hora, tá bom? Todo mundo ok? Ok. Vamos orar, né? Deus querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por essa comunhão. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos também te agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigada porque o Senhor se fez maldição por nós. O Senhor tomou nossas dores na cruz. O Senhor levou as nossas dores. O Senhor, tudo de ruim foi para o corpo do Senhor. E tudo de bom que tinha no Senhor veio para nós. Houve uma troca, uma transferência. O Senhor deu o melhor de si para nós e pegou tudo de ruim que nós tínhamos, toda a vergonha, todos os pecados, o Senhor carregou na cruz, Senhor. E nós queremos te agradecer, Jesus, por essa fidelidade, por esse pacto que o Senhor fez com Deus Pai,
essa aliança, Senhor, e nos inseriu nessa aliança por amor. É por causa do amor. Senhor, obrigada pelo teu amor. É por causa do que o Senhor fez por nós na cruz é que eu sou justificada, é que minhas irmãs, meus irmãos são justificados. Tudo é por causa do sangue vertido na cruz, Senhor. Esse sangue da nova aliança é por conta do que o Senhor fez. Por isso nós podemos descansar nesse amor. Senhor, eu oro nessa noite para que nós possamos ter um despertamento, Senhor, sobre o que é realmente, Senhor, ter isso na nossa vida. Nós não entendemos, Senhor. Abre os nossos olhos como aqueles homens que seguiam no caminho de Emaús, que estavam com os olhos fechados, e o Senhor tinha que explicar todas as parábolas, e somente depois os olhos deles foram abertos para entender o que é que realmente o Senhor queria dizer. Senhor, traz para as nossas vidas o verdadeiro significado do que o Senhor quis fazer por nós na cruz, do que o Senhor fez, para que a gente possa parar, Senhor, de ficar como, às vezes, barata tonta, correndo em tantas as direções, sendo que o Senhor quer coisas tão simples de nós, assim como ilustrado na parábola de Marta e Maria. O Senhor nos ensina a nos render, como a nossa irmã Renata falou, o Senhor nos ensina a nos render ao propósito. Não é só render ao dia, mas é render ao propósito, render as nossas vontades, render, Senhor, tudo que não serve, Senhor, para esse evangelho novo tão simples que o Senhor vem nos trazer. Pai, nós queremos te conhecer, Senhor, que ao tomar esses elementos, Senhor, que o corpo de Cristo, que nós vamos comer esse pão, essa bolacha que representa o corpo de Cristo, que ao adentrar dentro de nós é como se a gente pudesse imaginar colocando o próprio Cristo dentro de nós, a própria vida de Cristo dentro de nós. Aos que estão enfermos, como a Maria Luísa, que está acamada, Senhor, em nome de Jesus, mesmo que ela não possa levantar para ceiar, mas que ela, na imaginação dela, ela esteja ceiando com a gente. Mesmo quem não pegou, que na imaginação se sinta agora como se estivesse colocando o corpo de Cristo para dentro de nós, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele está dentro de nós. E se ele está dentro de nós, a vida. Se ele está dentro de nós, tudo que é ruim tem que sair, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Senhor, que a gente possa entender, Senhor, essa união com Cristo. E no momento que nós bebermos, seja da água, do vinho, do elemento líquido que tiver aí, Senhor, nesse momento que nós possamos entender que é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz por nós, Senhor, e que esse sangue, por onde ele passar, ele traga vida. Que as pessoas que estão enfermas nesse momento, que sinta o sangue de Cristo passando, porque onde o sangue circula, ele traz vida. Senhor, ele traz vida. Se são para áreas da nossa vida, então que esse sangue passe, que o corpo de Cristo chegue e traga vida para todas as áreas, Senhor. Pai, não nos deixa, Senhor, perder essa noção de que é sobre o Senhor, não é sobre nós. Não nos deixa, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Nós abençoamos esses elementos, Senhor, e te agradecemos por essa comunhão em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos todos juntos. Renata, a gente vai o momento profético hoje. Sim, sim. Pode começar.
Posso começar, né? Então, Deixa eu ver. no momento que eu abri a câmera, eu estava aqui Para de olhando. gravar, para de gravar. Ah, é. Pode parar de gravar.